Olá, irmãos, bem-vindo à nossa leitura do dia primeiro do livro Uma Vida com Propósito. Tudo começa com Deus. Antes de começar a leitura, resumir, queria trazer para vocês aqui a leitura de dois trechos, Provérbios 11, 28, que ele fala: confie em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce com o verde da folhagem. E depois, Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esses dois versículos trazem o resumo do nosso capítulo, onde ele diz que a confiança, nossa confiança em Deus, não como o mundo, em coisas materiais. E além disso, ele mostra que quanto mais fundo nossas raízes forem, mais conhecimento, mais intimidade com Deus nós teremos. E é isso que a gente quer trazer aqui nessa leitura e abordar no livro. Outra parte importante é: a menos que admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell foi um filósofo, país de Galo, foi muito importante, né, no século XX. Ele recebeu inclusive o Nobel da Literatura e era ateu. Ele mesmo, nessa parte, meio que se contradiz, né? Ele foi conhecido como o filósofo da contradição. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Então não há sentido em procurar o sentido da vida se você não acreditar em Deus e em um Criador. Pois se você é obra do acaso, você é só mais um acidente na vida. E não é isso que o livro traz para a gente, nem a Bíblia, nem os nossos preceitos. Nosso propósito, nosso significado, não está, como muitos livros de autoajuda dizem, dentro de nós mesmos. O cerne para acharmos nosso significado, nosso propósito, está em Deus. Se não colocarmos Deus como centro de nossas vidas, não há como obter o nosso propósito. É bem interessante esse lado, porque um debate filosófico muito proeminente sempre foi o do sentido da moral. Filósofos acabam discutindo se o fato de você não ter Deus, você pode dizer que existe um código moral da humanidade. E filósofos cristãos acreditam que só existe a moralidade graças à Bíblia, graças a Deus. O exemplo mais simples disso é que durante a época da Segunda Guerra, no nazismo, era moralmente aceito o que foi feito com os judeus. Então, você não ter um código de moral absoluto, baseado na vontade de Deus, permite que cada um sinta sua própria moral, tenha seu próprio código de ética, o que não favorece a nossa construção como sociedade. É, duas formas de a gente saber o nosso propósito na vida. Uma é como se a sabedoria do mundo diz, preconiza com especulações, não tendo Deus como parte da equação. Já para nós, o nosso jeito de saber é a bíblica, que é através da revelação, nossa intimidade com Deus, nossos momentos de oração, nossa leitura bíblica, nosso jejum, nossa intimidade com Deus e com Jesus, tendo a Bíblia como nosso manual proprietário. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, ele é a fonte dela. Essa é uma frase que eu marquei aqui, que eu achei muito importante. Outro ponto interessante aqui, a gente tem a leitura de Efésios, versículo 4 a 6. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A partir dessa leitura, o livro nos traz três tópicos: que sua identidade e propósito são descobertos através da sua relação com Jesus Cristo. Deus já pensava em você anteriormente à sua concepção, e o propósito maior que Deus planejou para nós está na vida eterna. E uma frase que tem destaque nesse final é de um ateu em momento de sua conversão, que ele diz: sem Deus, a vida não faz sentido. Finalmente chegamos ao pensamento sobre o meu propósito de vida, que é a parte mais importante aqui do nosso capítulo. No dia 1, o tema para reflexão é: eu não sou o foco. O versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor
Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Para mim, a resposta dessa pergunta está na nossa relação dos pequenos hábitos. Nosso hábito de oração, nosso hábito de jejum, nosso hábito de leitura bíblica. Quanto mais aprofundados estivermos na leitura, mais intimidade teremos com Deus e com Jesus. Então, mais eles serão o centro das nossas vidas. É essa simples resposta que eu trago hoje. Uma dica que eu gostaria de para engrandecer um pouco mais essa leitura é também se puderem ler o livro O Peregrino, principalmente o momento em que o peregrino encontra, que é o nosso personagem principal, encontra com o sábio segundo mundo e acaba sendo desviado do seu caminho e indo para o lado do legalista. São trechos que acho que tem muito a ver com a nossa leitura aqui, que eu não quero dar muito spoiler, mas para quem não tiver tempo de ler o livro, também é o filme, tanto animado quanto a versão live action. Então, fica a dica aí para complementar a nossa leitura de hoje. Agora, e você? Para você, o que você tem para trazer para a gente? Para engrandecer o grupo, do seu ponto de vista, do resumo que faltou, do foco, mais algum versículo para acrescentar que vale a pena ser memorizado? E em relação à pergunta, qual a sua resposta? Compartilhe. Estamos ansiosos aqui para saber o grupo inteiro. Obrigado. Até o segundo dia.